essa questão das empresas, elas não só perdem mercado, como elas perdem colaboradores. E aí entra em todos os assuntos que tu trabalhasse, inclusive a liderança. Porque a partir do momento que você tem uma organização ESG, que a tua organização tem propósito, que ela faz bem para a sociedade, que ela faz bem para o ambiente, que ela faz bem para o acionista dela, as pessoas elas começam a perceber que elas podem se ancorar naquela organização, que elas podem desenvolver uma carreira, que elas faz sentido elas estarem trabalhando ali. Olá, eu sou a Crislane Camila e esse é mais um Por que a Pergunta? Hoje nós estamos com o Andrei aqui como nosso convidado e traremos temas um pouco mais abrangentes para a gente ampliar o olhar sobre a gestão como um todo, saindo também do aspecto liderança e entrando um pouquinho mais em resultados, em temáticas específicas que podem ser trabalhadas dentro das organizações e das empresas, prestadores de serviços e tudo mais. Vamos olhar para quem nos inspira e por isso que o Andrei está aqui hoje. Obrigado. Andrei, conta pra gente um pouquinho quem que é você. Bom, já fiz muita coisa nessa vida, né? Então, o Andrei é uma pessoa com 41 anos, que tem 2 filhos, que é casado, que tem uma vida bastante corrida. Eu moro num sítio, eu gosto muito de natureza, eu gosto muito de bichos, eu gosto de estudar. Me surpreendeu, agora eu não sabia dessa parte. Então, olha, assim, eu gosto muito realmente da questão de meio ambiente. Isso é até um dos motivos de estar entrando dentro dessa área que a gente vai conversar um pouco hoje, né? Só que eu fiz muita coisa durante a minha vida, né? Então, o Andrei já foi gestor de banco, né? Eu trabalhei durante 10 anos como gestor do Banco do Brasil, como gerente geral de agência. Já fui professor universitário, inclusive, né? Meu professor. Então, eu já fiz várias pós-graduações, inclusive na área de desenvolvimento sustentável, na parte de finanças, de mercado de capitais, de gestão empresarial. Eu tenho um mestrado e um doutorado na área de desenvolvimento regional. Então, é uma das áreas que eu curto muito. Por quê? Porque envolve gente, envolve meio ambiente, é uma área multidisciplinar, na verdade ela é transdisciplinar. Então, tudo isso me fez ter experiências diferenciadas. Eu já trabalhei em várias instituições e hoje eu empreendo dentro da área de ESG, uma área de consultoria, né? Perfeito. E o que é ESG, para quem está assistindo a gente e não conhece sobre o termo? Bom, ESG é a sigla para Environment, Social e Governance. Então, em inglês, né? Mas é ambiental, social e governança. Então são 3 letrinhas que permeiam toda a nossa realidade atual. Porque nós vivemos um grande desafio, principalmente por conta das mudanças climáticas. Ele não é um tema, embora eu falei ali por eu gostar de meio ambiente, ele não é um tema do meio ambiente. Ele tem a ver com o meu outro lado, que é o lado de finanças. Então o termo ESG, ele foi cunhado dentro da lógica do Fórum Econômico Mundial. Lá em Davos, na Suíça, né, onde os presidentes, secretários e ministros de planejamento e de finanças se reúnem todos os anos. Então isso foi lá no início dos anos 2000 e a partir dali ele foi se transformando. E a lógica de trabalhar esses 3 temas é porque quando a gente olha os principais desafios para o futuro, os principais riscos para o futuro, eles estão relacionados ou com o meio ambiente, ou com o lado social, ou com o lado também de governança. Então, é a sigla para desenvolvimento ambiental, desenvolvimento social e também de governança, que envolve desde finanças, desde empreendedorismo, desde inovação, assim como cada uma dessas áreas, ela inclui várias coisas. Perfeito. De acordo com a tua experiência agora e com as coisas que você já estudou, tem alguma delas que as empresas tendem a deixar um pouquinho mais de lado do que a outra, ou depende do entendimento? Isso, depende muito do segmento de mercado. Então, algumas têm um foco especial, principalmente pela área de governança. Então, governança é a parte que envolve a parte contábil, a parte de pagar os impostos, a parte de divulgar balanço. Então, por exemplo, empresas que estão na Bolsa de Valores, elas são obrigadas a ter um sistema de governança bem implementado. Uma cooperativa de crédito precisa ter isso bem implementado, né? Um banco. Agora, as empresas menores não necessariamente. Então, elas acabam retendo isso. Agora, empresas maiores, muitas vezes, deixam o lado ambiental de lado, ou deixam o lado das pessoas de lado, né?
lado social. Ou às vezes a empresa foca só no lado interno, do lado social, e esquece que tem uma comunidade também, onde ela tem inserido, onde ela causa impacto. Então, dependendo de cada setor, às vezes elas vão um pouco mais para um lado, vão mais para o outro. Eu vejo muito assim, o modelo cooperativista é o modelo mais equilibrado. Olha só. Então, esse tanto no meu mestrado como no meu doutorado, eu fui estudar desenvolvimento sustentável dentro dessa área. E da área de economia social e tudo mais. E aí eu vi que realmente é o modelo mais equilibrado que a gente tem na sociedade hoje. Bem interessante. E faz bastante sentido, né? Porque as cooperativas, elas gostam de ter esse equilíbrio, principalmente entre social e ambiental. Mas sem perder a governança também por conta da transparência dos cooperados. Isso. Então, faz bastante sentido essa tríade aqui. E o que as empresas hoje que não possuem esse olhar para ESG perdem, como se fosse uma oportunidade de mercado hoje, no teu ver? Bom, a principal diferença é mercado mesmo. Porque à medida que a gente vai tendo a entrada das pessoas mais jovens no mercado, essas pessoas são altamente restritivas quanto a empresas que não olham pelos pontos do ESG. Então, se eu andrei com 41 anos, vou lá no mercado, eu sei que não é todo mundo que faz isso, mas eu pego o QR Code e olho onde a carne foi produzida. Olha! E aí, se eu vejo que ela é de uma área ambiental, onde ela não podia estar sendo produzida, eu não compro. Então, esse é um exemplo básico, assim. Sim. Só que as pessoas, elas nem têm mais tão ligadas no QR Code. Se elas veem que o produto não faz bem para o ambiente, elas deixam de consumir. Tem a ver também com embalagens renováveis, sustentáveis ali. Exatamente. Com roupas, com a questão da... como que... A responsabilidade Isso, social na hora de produzir, né? A própria questão de onde vem a matéria-prima. Então, são coisas que cada vez mais as pessoas elas percebem isso. Mas as pessoas elas não percebem só porque é mais legal comprar isso. Elas começam agora a perceber que se elas consumirem determinados produtos, elas vão estar fazendo mal para elas. E aí, por quê? Porque a gente vê consequências diretas da crise climática. Aqui na nossa região, a questão das enchentes, como foi o caso do Rio Grande do Sul, a questão das queimadas, das secas. Então, a gente começa a ter uma oscilação muito grande. Então, a lógica dos principais riscos para o futuro, as mudanças climáticas, elas são as principais, e a partir delas todas as outras, né? E aí, essa questão das empresas, elas não só perdem o mercado, como elas perdem colaboradores. E aí entra em todos os assuntos que tu trabalhasse, inclusive a liderança. Porque a partir do momento que você tem uma organização ESG, que a tua organização tem propósito, que ela faz bem para a sociedade, que ela faz bem para o ambiente, que ela faz bem para o acionista dela, as pessoas elas começam a perceber que elas podem se ancorar naquela organização, que elas podem desenvolver uma carreira, que faz sentido elas estarem trabalhando ali. Então, as empresas hoje elas podem perder talentos por elas não estarem trabalhando essa questão também. E aí também tem os aspectos restritivos. Então, além de mercado, de atração de colaboradores, de tu mostrar para esse mercado, para essa sociedade que tu faz a diferença nela, começam a existir restrições. Por exemplo, a União Europeia ela tem uma normativa, agora desde abril, chamada CS3D, onde empresas que não têm parametrizado essas questões voltadas ao ESG não podem mais exportar para lá. Então, se antes era uma coisa bom, eu tenho que fazer para mostrar que eu faço bem feito para o mercado, para as pessoas verem. Agora eu começo a ter restrições. Por quê? Porque a gente está num momento crítico. Sim. Então, a União Europeia é que leva isso mais a sério, mas não é a única. Então, a gente tem normativas já voltadas à questão de ESG, tanto na China como no mercado americano também, eles começam a colocar restrições de mercado, barreiras tarifárias, barreiras alfandegárias, né? Outros tipos de barreira que impedem a entrada de produtos, inclusive produtos brasileiros, né? Essa informação, para mim, eu também não fazia nem ideia. Isso. Acaba que se a gente não vai, não diria entrando na onda, mas se a gente não vai se adaptando a esse mercado e ampliando esse olhar, tem um olhar mais apreciativo para esse tema, nós somos forçados de alguma outra forma para se transformar também. É a mudança, né? Se a gente não se adapta à mudança, ela vai acontecendo da mesma forma. Então, é bem necessário nesse momento. Exato.
E você comentou um pouquinho de liderança também aqui, parando para pensar agora numa empresa, né? Sobre a responsabilidade de quem que é a responsabilidade de olhar para a ESG e também... Não, vou deixar você responder essa primeiro, depois eu faço mais uma, que é um pouquinho mais complexa. De quem que é a responsabilidade dentro de uma empresa para olhar para isso, para impulsionar? Quando a gente entra dentro de uma empresa para trabalhar com consultoria, a primeira coisa que a gente precisa fazer é um comitê de ESG. Por quê? Porque ESG é um assunto totalmente transdisciplinar. Então ele não pode ficar só com as pessoas que cuidam da gestão de pessoas. Ele não pode ficar só com o contador da empresa, senão ele vai olhar só para os números, né? E ele não pode ficar só a critério, vamos contratar alguém da área ambiental e está resolvido. Não é isso. A lógica do ESG, como ele envolve a multidisciplinaridade, você tem que ter várias pessoas para ter esse olhar diferenciado sobre aquilo que é feito dentro da organização. Então, às vezes, a gente vê que algumas organizações elas focam mais na parte das pessoas. Então, elas delegam para a pessoa responsável pelo departamento de pessoas, pelo gente de gestão, dependendo da empresa, a gente sabe que o nome muda um pouco, né? Sim. Dependendo do grau de maturidade da empresa, inclusive. Outras contratam uma pessoa especificamente para fazer isso, visando só o ambiental, porque elas acham que é só dar um banho verde. A gente chama de greenwashing, né? Tem algumas que ainda passam para o pessoal do marketing. Para elas dizerem que elas são ótimas, para fazem vender tudo certo. a imagem da empresa. Exatamente. E aí é mais greenwashing ainda, né? E greenwashing é uma prática, inclusive, proibida, né? Então, tem tudo isso. Então, dependendo de cada empresa, lógico, a gente sabe que sempre precisa ter alguém que é o responsável, que é o coordenador do comitê. Mas ele nunca pode ser feito separado, porque precisa ter engajamento de todas as áreas. Precisa haver, sim, uma liderança para implantação e implementação, mas tu não pode deixar os pilares desequilibrados, né? Perfeito. A próxima pergunta que eu queria te fazer, até essa serviu para a gente ter um olhar agora para imaginar mesmo dentro da empresa, né? Quem falaria sobre o assunto e onde trataria. E pensando na empresa como um todo, para a gente chegar numa escala de cultura. Para a gente sair daquele tema que só surge quando alguém traz para a mesa, que é fogo de palha, daí todo ano alguém tem que puxar de novo, é sazonal. Como que a gente pode pensar em formas de implantar isso na cultura das empresas? Bom, aí tu chegou num ponto-chave. Tem que passar pela cultura, né? Então, a cultura organizacional é aquilo que precisa ser mudado. Então, tu não vai conseguir implementar isso do dia para a noite. Agora, né, a gente não pode mais voltar atrás. Porque a questão do ESG, às vezes, quando a gente fala, ou quando a gente faz uma primeira visita para uma empresa, para ver se realmente eles entendem o que é aquilo, eles acham que é uma modinha. E, na verdade, ela não é, né? Porque já vem, primeiro que vem de cima, né? Ela vem lá do Fórum Econômico. No Brasil, quem faz a regulação disso é a CVM, né? Agora a gente está tendo uma norma, a BNT também. Então, a partir de 2025, por exemplo, uma empresa que não tem ESG implantada, ela não pode fazer IPO, não pode entrar na Bolsa de Valores, né? Então, tem uma série de coisas. A partir de quando, desculpa? A partir agora de 2025. De 2025. Eu já até comentei contigo, né, que tem alguns investidores, como a Camila Fariani, por exemplo, que já não investe em empresa que não tem o ESG bem estruturado. Isso, exatamente. Então, no Brasil tem o caso da Camila Fariani, que é ótimo, porque ela é uma expoente. Então, a gente assiste ela, né? E é questão de mundo, até comentei contigo, da BlackRock, né? Que é o maior fundo de investimento, a maior gestora de fundos do mundo, que hoje ela sempre olha pelo lado do ESG também. E aí, quando começa a ter essas travagens, as pessoas elas começam a perceber que elas precisam mudar. E aí, a partir da necessidade de mudança, a gente vê que começa a se implementar na cultura organizacional. Aí vem aquele outro fator que eu tinha comentado das cooperativas. A cultura organizacional de uma cooperativa ela já é mais próxima para te fazer uma transição geral para o ESG. Porque tu já tem, inclusive, o fator educação como um dos pilares. Perfeito. E aí, por meio da educação corporativa, tu consegue trabalhar a cultura organizacional, porque ela não fica aquela ponta solta que tu tem que ficar puxando o tempo inteiro. Então, tu precisa investir realmente em capacitação. Precisa fazer com que as pessoas se sensibilizem daquela necessidade.
E aí, para a cultura, precisa ter liderança. Então, para implementar a cultura, o líder ele precisa pensar dentro de uma lógica do ESG. O ESG ele é holístico, né? Porque você enxerga o todo. Você não enxerga só aquela pequena parte, aquela pequena célula da empresa. Você tem que enxergar ela como um todo. E aí o líder ele precisa pensar em ESG. Uma das coisas que eu sempre lembro, que eu aprendi na faculdade, que eu passava inclusive para os meus alunos, é que eu preciso agir localmente, mas eu preciso pensar globalmente. Então, Gostei disso. Fala de novo pra gente. Agir localmente e pensar globalmente. Perfeito. Então, se eu consigo fazer aqui bem feito, mas olhando o que está acontecendo lá fora, eu já vou dar direcionamento para aquilo que é o correto e é a tendência, é aquilo que vai acontecer. Então, isso é um dos pontos principais dos nossos líderes. Eles precisam agir dessa maneira, eles precisam enxergar o que está acontecendo. E a lógica da gente ter os grandes desafios, os grandes riscos futuros voltados para essa questão, principalmente ambiental, é fundamental, então, que ele trabalhe isso com as pessoas que estão ao redor dele. Então, trabalhar essa questão da qualidade de vida no trabalho, trabalhar a questão de segurança, trabalhar a relação com a comunidade. Então, isso é importante. Às vezes a empresa pensa, poxa, mas eu estou aqui há tanto tempo, o que eu gero de bom para a sociedade? É só o salário que você paga para os seus colaboradores? Será que é só isso que tem que ser responsável? Ou será que eu devo alguma coisa a mais para a sociedade? Então, é importante pensar esses fatores e aí tu começa pelo teu padrão de liderança. Como é que tu está impactando? Está impactando positivamente? Será que eu não posso atuar de repente em capacitação? Será que eu não posso trazer as pessoas para mais próximo e eu entender o que acontece aquilo ali? E que muitas vezes as empresas têm medo de custo e o custo ele é irrisório se for analisar a questão dos resultados. Porque se tu mostra para a comunidade que a tua cultura é diferente, tu vai atrair as melhores pessoas para trabalhar contigo. Que legal. Então é um ciclo positivo, um ciclo virtuoso, né? Vai puxando cada vez pessoas mais engajadas ali no tema também, que curtem esse olhar e vai fortalecendo mais ainda a cultura. Exatamente. Aí que tá. Pequenas atitudes que a gente vai multiplicando aí pelo mundo afora e aos poucos transformando a sociedade. Exatamente. A gente muda o mundo com a atitude da gente, né? Pequenas atitudes hoje vão se replicando e vão reiniciando o processo. Perfeito. Muito inspirador, Andrei. E quem quiser saber mais, quem quiser iniciar agora, saber como que eu vou fazer isso na minha empresa, quais os primeiros passos para implantar, eles podem te procurar? Podem. A gente tem uma equipe bem top, né? Eu havia comentado contigo um pouquinho antes que não sou o único, né? Então a gente montou a AS, Soluções Empresariais Sustentáveis. Então tem eu, a professora Sheila, a professora Márcia e mais alguns outras pessoas que dão suporte para a gente que a gente vai demandando, né? Então eles podem entrar no nosso site, tem o nosso contato também. Não sei se depois tu coloca o contato. Posso colocar aqui embaixo na descrição para quem quiser, a gente divulga no Instagram também. Isso, que a gente tem no Insta, tem a questão também da página. A gente vai entrando em contato e vai visitando o pessoal para eles conhecerem um pouco mais sobre esse mundo, né? E assim, é uma necessidade. Às vezes a gente pensa, vou fazer isso porque minha empresa vai ficar mais bonita, né? Para ela ficar mais bonita, para ela ficar mais eficiente, né? Então esse ESG é trabalhar eficiência organizacional, é fazer mais com menos recursos, informar a sociedade que você está fazendo isso também, sim, só que é fazer com que a sociedade compreenda que ela também precisa mudar, é fazer com que os colaboradores se engajem dentro disso também, é fazer uma cultura organizacional, uma gestão de uma empresa muito mais forte, né? É trabalhar realmente em uma estrutura organizacional que ela supere os obstáculos que a gente tem pela frente, né? Então, ESG é fortalecer realmente a tua empresa. Ela não tornar ela mais perene, né? Tornar perene, exatamente isso. O grande motivo da Camila Farani ou do pessoal da BlackRock investir em empresas sustentáveis é a lógica da sustentabilidade. Elas vão se sustentar durante muito mais tempo. Elas vão ser muito mais perenes, né? Bem estratégico. É estratégico. Então, se a pessoa quer realmente que a sua organização viva mais tempo, que ela permaneça mais tempo, ela precisa investir nesse tema, né?
ela precisa investir numa gestão adequada dentro desse tripé. Eu super concordo contigo. Gostei muito da tua participação hoje aqui, Andrei. Obrigada por ter topado o convite. Obrigada a você de casa que assistiu até aqui. E até mais no próximo Por que a Pergunta?